Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é pontos de máximo e de mínimo em gráficos. Esta aula faz parte do ciclo Aprendendo com o Saeb. Ela tem resolução de atividades desta avaliação externa. Ela também tem um formato diferente, ela é gravada. Então, a qualquer momento que desejar, pare o vídeo para rever um slide, uma explicação, depois dá um play e continue. Então, separe folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, porque nós já vamos começar. Vamos iniciar com a habilidade desta aula. EM 13 MAT 502. Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente funções polinomiais do segundo grau, que é a função quadrática, gráfico, raízes, pontos de máximo ou mínimo, crescimento ou decrescimento. Nossa, nessa aula tem bastante coisa, hein, gente? Vocês lembram de tudo isso? Não se preocupe. Nós vamos ter a base para resolver as atividades. Então, vamos para a primeira atividade. Observe o gráfico e o ponto A marcado. Tá vendo o pontinho A aqui no gráfico, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Duas perguntas. Primeiro, quais são as coordenadas do ponto A? Segunda pergunta, ele é ponto de máximo ou de mínimo? Muito bem, observe que esse gráfico é de uma função quadrática, porque é uma parábola. E essa parábola está com concavidade voltada para baixo. Muito bem, o que eu preciso saber para responder essas duas perguntas? Então, primeira coisa, o que são coordenadas de um ponto? É um par ordenado que o localiza no plano cartesiano. Este é um plano cartesiano. Possui um eixo na horizontal, que é o eixo X, chamado também de abscissa, e possui um eixo Y na vertical, também chamado de ordenada. E este par ordenado do tipo X, Y, ele é a coordenada de um ponto. X vai estar no eixo das abscissas e Y no eixo das ordenadas. Muito bem, mas o que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber que a função do segundo grau, ela é do tipo f de x igual a vezes x ao quadrado, por isso que ela é do segundo grau, mais b vezes x mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Quando o a desta função for maior do que zero, nós temos esse gráfico em verde, que é a concavidade voltada para cima. Isso significa que o vértice é ponto de mínimo. Ai, meu Deus do céu, por que é mínimo? Se está voltado para cima. Este mínimo se refere ao valor de y. Observe, este pontinho do vértice vai ter o menor valor no eixo y. Olha só, quando o a é maior do que zero, o vértice vai ser o ponto de máximo. Máximo o quê? Máximo valor do eixo y. Todos os demais que são usados para desenhar esta função são menores do que este valor. Então, não esqueça, se a concavidade está voltada para cima, é ponto de mínimo. Se a concavidade está voltada para baixo, é ponto de máximo. Tudo bem? Então, vamos resolver nossa atividade. Primeiro, eu quero as coordenadas do ponto A. Então, eu vou observar aonde ela corta o eixo X. Está aqui no 3. E aonde ela corta o eixo Y? Menos 2.
Então, eu tenho que lembrar que primeiro eu coloco o valor do x, vírgula, e depois eu coloco o valor do y. Então, as coordenadas do ponto A é 3 com o menos 2. Agora, eu preciso responder se esta parábola, isto é, se este ponto, não é, A, que é o vértice dessa parábola, certo, pessoal? Ele é ponto de máximo ou de mínimo? Ah, com cavidade voltada para baixo, quer dizer que o A, que acompanha o x ao quadrado, é menor do que zero, portanto, o A é ponto de máximo. Isto é o maior valor que o y assume. Para desenhar este gráfico, todos os demais valores de y são menores do que o menos 2. Então, aqui está a resposta da atividade 1 para vocês. E agora, vamos treinar mais um pouquinho? Muito bem. Observe agora a atividade 2. Nós temos também um ponto A marcado neste gráfico. Então, preciso saber as coordenadas do A e saber se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Muito bem. Vamos resolver? Lembre que para encontrar as coordenadas, eu preciso saber qual é o valor de x desse ponto e qual é o valor de y, que compõe o par ordenado deste ponto. Então, vem comigo. A, olho no x, está passando no 3. Olho o A de novo. Vou lá no y, está passando no 1. Portanto, o A tem o par ordenado formado primeiro pelo número do x, que é 3, vírgula, depois o número do y, que é o menos 1. E agora, esta parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima, isso significa que o A, que é quem acompanha o x ao quadrado, é maior do que zero. E também que o A, aqui representando o vértice, é o ponto de mínimo. Por que é o mínimo? Vamos lembrar? Ele é o mínimo porque é o menor valor utilizado para desenhar essa função. Todos os demais valores do eixo y são maiores do que o y do vértice, que é o menos 1. Então, está aqui a resolução desta atividade para vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrado todas essas teorias que a gente precisa saber. E a gente se vê numa próxima aula do ciclo Aprendendo com o Saeb. Não perca! Até breve! Tchau!